Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da paraxá que estamos estudando esta semana, que é a paraxá Tetzaveh, a 20ª porção de nossa bendita Torá, cujo significado Tetzaveh é ordenarás. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos que já estão conectados conosco, que têm se conectado conosco, que acompanham o nosso trabalho, né? Que Deus vos abençoe grandemente e pedimos que você também possa compartilhar, né, esse canal, essas leituras diárias com outras pessoas, com seus amigos, seus familiares, para que de maneira juntos, numa, numa só missão, porque o povo judeu é um, né? Então, quando nós falamos do judaísmo, nós falamos de um, cada judeu realmente torna-se um povo, né? Então, se todos também compartilharem, cada um compartilhar aí esse trabalho, nós vamos alcançar também outras famílias, outras pessoas também, outros Bnei Anussim, né? Que estão aí espalhados por todo esse imenso Brasil e também por outros países, né? Então, pedimos a você que deixe o seu like, compartilhe o nosso canal e, e sejam todos bem-vindos, então, à casa dos Bnei Anussim, né? Nosso shalom também a toda a comunidade Anussim Brasil. Então, hoje, dia 3, dia 4, né? Hoje, dia 4, terça-feira, 4 de março de 2025 e dia 4 do mês de Adar do ano de 5.785. A você que hoje está completando mais um ano de vida, também nossos votos de parabéns, de felicidades, que Deus lhe abençoe grandemente. Muitas e muita saúde, muitas felicidades, mas ao Tove, parabéns para você. A leitura de hoje, então, no livro de Shemot, capítulo 28, capítulo 28, do versículo 31 até o verso 43. Shemot, Êxodo, capítulo 28, do verso 31 ao 43. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E farás o manto do éfode com tecido de lã azul celeste, e a abertura para a cabeça será dobrada por dentro e reforçada como uma orla de malha para que não se rasgue. E farás ao redor das orlas do manto romãs de tecido de lã azul celeste, púrpura e vermelha, e farás sininhos de ouro para colocar alternadamente com os romãs na orla do manto, e estarão vestidos em Arão para servir, e será ouvido o som de sua vestimenta ao vir ao local sagrado diante de Deus, e ao sair não morrerá. E farás uma lâmina de ouro puro e gravarás nela os dizeres: Santidade ao Eterno, e a porás sobre uma mitra na parte da frente amarrada com fecho de lã azul celeste, e estará sobre a fronte de Arão. E se ele levar sacrifícios sagrados para santificar os filhos de Israel e cometer alguma iniquidade,
inadvertidamente deverá estar com a lâmina sobre sua fonte, para que sejam aceitos diante de Deus. E bordarás a túnica com linho, e farás uma mitra de linho, e farás um cinto, obra de bordador, e para os filhos de Arão farás túnicas, cinto e mitras, para glória e esplendor. E os farás vestir, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, e me servirão. E lhes farás calças de linho para cobrir sua nudez, desde a altura dos rins até as coxas. Estarão sobre Arão e seus filhos ao entrarem na tenda da reunião, ou ao se aproximarem do altar para servir no lugar da santidade, para que não carreguem iniquidade e morram. Estatuto perpétuo é para ele e para sua descendência. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vehayo lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Nós seguimos com a leitura da Parashá Tetzaveh, cujo significado é ordenarás, e nós, durante toda a leitura de nossa bendita Torá, desde o princípio, no livro de Bereshit e Gênesis, até a leitura em Devarim, Deuteronômio, quando encerramos a leitura anual de nossa bendita Torá, de todos os 3 ciclos, né? Então, nós estudamos a Torá e cada paraxá, cada porção que nós lemos diariamente, no Shabat, nós vimos que a Torá, ela é, de fato, um livro de instruções. Então, ela é um livro de instruções para todos. Por quê? Porque a Torá, ela foi dada para o povo de Israel e como uma constituição, um estatuto de regra de fé e de vida também, né? Então, por meio da Torá, o povo judeu saberia o que pode e o que não pode fazer em relação à adoração, a uma vida religiosa, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que Deus ordenou que seja feito, o que é de idolatria é abominável. Então, são abominações. Então, a Torá, ela tem como objetivo instruir a todo o povo de Israel na maneira de falar, na maneira de agir, ou seja, desde o despertar até o deitar, né? Durante todo o nosso dia, como realmente devemos proceder, como devemos agir diariamente na condição de um judeu, né? Porque na condição de um não judeu, a pessoa que não pratica o judaísmo, embora possa praticar, embora qualquer estrangeiro possa se unir ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas a gente sabe que aqueles que não desejam e que querem seguir a sua vida, a sua caminhada, dentro da sua própria religião, ele é livre, a gente sabe, cada um é livre para realmente fazer aquilo que ele quer. De maneira, então, que cada um tem o livre-arbítrio, mas quando tomamos a decisão de tornarmos um judeu, como falamos no Shabat, nós assumimos a responsabilidade, com compromisso. Nós agora temos compromisso. Nós não estávamos, antes de conhecermos o judaísmo, antes de tomarmos a decisão de cumprir Torá, nós não estávamos comprometidos. Nós não tínhamos nenhum compromisso. Então, não guardávamos Shabat, comíamos os animais impuros, mas a partir do momento que reconhecemos, né,
A gente reconheceu, não, eu sou um Bnei Anussim, meus antepassados eram judeus, eu realmente sou um judeu e eu vou voltar, eu vou honrar os meus antepassados, e eu vou começar a cumprir Torá, e eu vou guardar os mandamentos de Deus. Então, a partir do momento que cada um passa pelo processo da sua Teshuvá, e passa, no caso do homem, pela Brit Milá, ele assume, sim, agora um grande compromisso de cumprir Torá. Então, não é como eu quero, não é do meu jeito, né? É como está determinado, é de acordo com o que está na Torá. Eu não posso fazer do meu jeito, não é, o Shabat é para fazer assim, 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 não, mas eu vou fazer de outro jeito. Não pode, a gente tem que seguir agora o que a Torá nos ensina e também seguirmos os mandamentos de Derabanan e de nossos sábios, dos rabinos, né? Então, assumindo este compromisso, nós agora temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Então, a Torá, ela é um livro de instruções para um judeu, para todos, porque nós já vimos em outras leituras, quando o povo era contado como povo, quando se fazia as contagens, todos eram contados, desde o rei até o carregador de água. Ele também era contado. Então, não é porque ele não era um rei, ele era apenas um lenhador, ou ele era um carregador de água, que ele não era contado. Não, todos eram contados como judeu. Ou seja, o compromisso de cumprir Torá, tanto é de um rei, como também de um lenhador. Então, aqui na leitura de hoje, o que nós vimos? Nós vimos as leis que são concernentes ao sacerdote. Nós estamos falando aqui de mandamento, de ordenações que foram dadas para os Kohanim, para os sacerdotes, sumo sacerdote. Então, quando o que nós lemos aqui na Liá de hoje é que as vestes de Arão eram totalmente diferentes das vestes dos filhos dele, porque Arão era o sumo sacerdote, os filhos eram sacerdotes, mas os filhos também tinham que cumprir aquela lei, conforme nós lemos aqui, como lemos aqui, e bordarás a túnica com linho, e farás uma mitra de linho, e farás um cinto, obra de bordador, e para os filhos de Arão farás túnicas, cinto, mitras, para glória e esplendor. Eles também tinham uma veste especial. Não era idêntica à de Arão, não. Arão tinha o éfode, tinha o peitoral, onde tinha as pedras, 6 cada lado, com o nome dos filhos de Israel. Então era ele que entrava no Santo dos Santos. Mas o que nós vimos na leitura aqui é que nas vestes de Arão, foram colocadas aqui umas sinetas, né? Uns sinos, conforme nós lemos aqui. Foram colocados uns sinos e farás ao redor das orlas do manto romãs de tecido de lã azul celeste, púrpura e vermelha, e farás sininhos de ouro para colocar alternadamente com os romãs na orla do manto, e estarão vestidos em Arão para servir, e será ouvindo o som de sua vestimenta ao vir ao local sagrado diante de Deus e ao sair e não morra. Então, o que significa isso? Significa que quando Arão entrava no Yom Kippur, no lugar mais sagrado do templo, ele tinha que estar realmente perfeito. Ele tinha que estar numa condição de santidade. E então, ao entrar no local mais sagrado, essas sinetos, os sininhos, eles batiam. E quando ele saía, também ele tinha esse movimento.
Então, eles batiam aqueles sinos. Ao sair, e aqueles sinos batendo demonstrava que Arão entrou em condições perfeitas diante de Deus. Caso ele não estivesse em condições perfeitas, ele morria lá dentro e aí então ele teria que ser puxado, porque quem estava do outro lado do véu não ouviam o som dos sininhos, então significava que alguma coisa tinha acontecido. E aí eles tinham que puxar porque tinha uma corda amarrada sobre ele. Então, essas leis, essas ordenações foram dadas para Arão, que era o sacerdote. Hoje não temos o templo, não temos sumo sacerdote, não temos. Não, hoje não. Mas todos nós somos um sacerdote, não podemos esquecer disso. A própria Torá diz que o povo de Israel é uma nação sacerdotal. Então todos nós somos um sacerdote. E o cuidado que nós temos que ter é na maneira realmente de agir quando nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que quando nós chegarmos na presença de Deus, no momento de nossas preces, Deus possa realmente ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Uma das coisas muito importantes que eu também tenho falado, e eu quero só finalizar aqui, é com o último texto que a gente leu, que diz assim, ó, e lhes farás calças de linho para cobrir sua nudez, desde a altura dos rins até as coxas, e estarão sobre Arão e seus filhos ao entrarem na tenda da reunião, ou ao se aproximarem do altar para servir no lugar da santidade, para que não carreguem iniquidade e morram. Estatuto perpétuo é para ele e para sua descendência. Bom, uma das coisas que nós temos que ter cuidado, de acordo com a Torá, os sacerdotes, e também os sumos sacerdotes, eles usavam por baixo dessa roupa, né, sacerdotal, dessas túnicas, eles usavam um calção que vinha até o joelho, cobria toda a parte da coxa, né? Então, o que a Torá realmente nos ensina, e nós falamos, embora a gente fala muito da tzniut em relação à mulher, né? Mas o homem também tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado com as suas vestes, não pode andar sem camisa, não é legal isso, não é bom que o homem ande sem camisa, afinal ele é um sacerdote, né? Você é um sacerdote, então não dá para andar nu, né? Não tem como andar com o tronco nu, né, na rua, porque daí como vai se diferenciar esse sacerdote de um não judeu? Então, nós temos que ter cuidado com as nossas vestes. O homem também tem que cuidar, mas a Torá fala muito mais desse cuidado para a mulher. Então, quando a mulher vai à sinagoga, tem que ter cuidado com a roupa também. Não pode usar uma roupa transparente, não pode vir na sinagoga com uma roupa degotada, não pode vir na sinagoga com uma roupa curta, né? Ao sentar, tem que ter muito cuidado ao sentar, né? Então, a sinagoga é o local onde nós estamos ali, é o santo dos santos, porque nós estamos diante do Aron, diante da Torá. Então, tem que ter muito respeito, né, ao sentar na sinagoga. A mulher não pode ter roupa transparente, não pode ter roupa degotada, roupa muito apertada que também retrate, marque o seu corpo. Às vezes até as partes, a roupa de baixo que também fica marcando. Isso não é correto, não é correto. Tem que ter muito cuidado, né? Então, tanto para o homem como também para a mulher. É só uma recomendação mediante daquilo que a Torá nos ensina, tá bom? Isso significa recato, tisiúde, recato. É isso. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e vos livre de todo mal e de todo perigo. Shalom, shalom, boker tov, muito bom dia.